Boa tarde. Em homenagem ao meu filho que faz aniversário em novembro e que é escorpião na astrologia, tem um sol em escorpião. Sua identidade é escorpião. Então, estou gravando aqui este vídeo. Oi, escorpiano. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, vai produzir muito fruto. Aqui em Escórpio, o positivo e o negativo se aproximam, fazendo com que sentimentos opostos, como o amor e o ódio, se coexistam. Aqui, ao contrário da balança, nada é muito morno. Nada é mais ou menos. Nada pode ser ou não ser. Via de regra, é ou não é. E com a mesma intensidade. Aqui em Escórpio, quem ama, odeia, e quem odeia, ama. E a mão que afaga pode ser a mesma que fere. Escorpião vai romper as cortinas da convenção e mergulhar no paradoxal e atordoante reino dos sentimentos humanos. Aqui temos raiva, inveja, traição, ciúmes, que são todos cardápios escorpianos. Nada indigesto para este signo que brilha na escuridão. Este arquétipo não teme, em um dos negrumes da alma humana, pois ele sabe, graças a uma penetrante intuição, que é no lodo que nasce a mais linda flor de lótus. Muito se fala sobre os processos alquímicos de Escorpião. A grande alquimia desse signo reside em que ele se expõe com muita coragem, com ousadia, a todo o fluxo da vida e principalmente as relações humanas, que para o escorpião não tem o mesmo sentido de civilidade, de ética que Libra tem. Mas antes, constituem um ousado mergulho no mundo dos sentimentos. Escórpio, ele se dá totalmente, mas exige retorno na mesma moeda. Talvez não exista nenhum signo mais capacitado para a devoção e o autossacrifício, já que ele não padece de sentimentalismos paralisantes como os signos irmãos de água, que é peixes principalmente, e câncer, que podem desmaiar diante de uma gota de sangue, sofrendo muito mais do que o ferido. Escorpião é água também, mas é diferente dos seus irmãos de peixes e câncer. Escórpio não só limpará a ferida,
como ainda vai dizer, não faça escândalo com uma autoridade que esse signo tem, que nasce da sua percepção de que todos nós estamos aqui para nos purificarmos e de que a limpeza de nossas almas passa por testes de provações. Escorpião, então, nem se fala. Ele tem certeza, né, de que ele está aqui para purificar. Aceitar é o nosso destino como ele se nos apresenta, transformando-o em argila maleável nas nossas mãos. É um desafio de todos aqueles que possuem essa ênfase em Escorpião no seu mapa natal. Isto se essas pessoas também têm muitos planetas, né, em Escorpião ou na casa de Escorpião. Ter um Sol em Escorpião é descobrir qualquer brilho na escuridão. É saber, por uma intuição, que quanto mais escura é a noite, mais brilhante poderá ser a aurora que ela guarda dentro de si. O Sol em Escórpio ilumina toda e qualquer sombra e penumbra que há nas nossas vidas. Faz com que esses temas, como a morte, perdas e renascimentos, tornem-se nossos companheiros e convidados diletos, ao invés de assuntos proibidos e tabus. O Escorpião adora, né? Esses assuntos sigilosos, escondidos, que são considerados tabus. Se você nasceu com esse paradoxal privilégio, você é dono, potencialmente falando, das portas da vida e da morte, das polaridades, tanto do mal quanto do bem. Segundo Jung, a força de construção, ela é também autodestrutiva, já que toda a energia é bipolar e paradoxal. O tema da perda e da morte e dos renascimentos estará muitíssimo presente ao longo da vida de indivíduos que têm ênfase em Escorpião. Como se houvesse ali estações definidas, capítulos que se encerram enquanto novas portas podem se abrir. Quando o Sol em Escorpião aceita as perdas como definitiva, faz o seu luto, abrindo mão das raivas, das revanches, né, que é o aspecto negativo, né, e a vingança, começa então a vislumbrar o seu fantástico poder de auto-regeneração. Nascer, morrer, renascer. Essa é a lei para Escorpião. Não é uma crença ou filosofia, mas uma verdadeira vivência, quase sensorial. Uma marca de berço que vai acompanhá-lo por toda a vida. Várias vidas são experimentadas, com certeza, em uma só. De tal forma que o indivíduo sente que quem chegou não é a mesma pessoa que partiu. Os sofrimentos, as dores,
Os aprendizados decorrentes vão aprimorar a alma, curar feridas e resgatar a autoconfiança. Tais indivíduos poderão desenvolver potencialmente um autêntico desapego emocional, na medida em que começarem a produzir o seu próprio processo de transformação interior. É o que pede, né, o signo. Então, é esse processo de transformação interior. Mas, no entanto, vocês pensam que também é um desafio muito fácil para Escorpião? Porque ele tem como sombra, no seu signo oposto, o apegado e pacato Touro, que é terra, entenderam? Então, todos os filhos de Plutão possuem habilidade inata e intuição certeira para conduzir todos os fios da trama de suas vidas, transmutando-as em lições de confiança e de crescimento, né? Os planetas regentes de Escorpião é Plutão, né, e Marte, né? Duas energias, dois arquétipos poderosíssimos, né? E bem autodestrutivos, né? Bom, se não o fizerem, Plutão revelará o seu outro lado, a sua sombra destruidora, tão temível quanto a sua luz também, que é capaz de arrastar a si próprio e levar consigo todas aquelas pessoas que o rodeiam. Então, tanto uma atitude quanto a outra poderão trazer previsíveis consequências de construção ou destruição, incluindo autodestruição. Engraçado que eu tenho observado aqui na numerologia kármica, as pessoas que estão vivenciando o arcano 11, que é a força, né, o tesão, que é Marte, né, representa Marte, esta carta, eles podem passar por um processo de autodestruição, porque Marte é força de vida, é tesão, prazer pela vida, mas também no aspecto de sombra é o guerreiro, é o destruidor e é Marte, agressividade, muita agressividade, né? Então é preciso mesmo muito cuidado com as pessoas que têm Marte como regente, né? Ou muitos planetas, né? Marte em casas que podem, né, representar essa agressividade e essa autodestruição, ok? Bom, então, escolher uma ou outra é uma decisão que pertence ao terreno inquestionável do livre-arbítrio, né? Todos nós temos o livre-arbítrio, ok? Bom, entre tantas mortes e renascimentos, entre todas as perdas e ganhos, entre todo o processo de transformação, o Sol em Escorpião experimenta, lembrando o que o poeta diz,
a dor e a delícia de ser o que se é, né? Além do bom ou ruim, do bem e do mal, existe uma vida muito secreta, lavra de ouro subterrânea, onde se esconde uma força selvagem da vida, né? Como eu disse, oculta, muitas vezes eclipsada a olhos leigos, mas bastante cristalina para aquele que sabe ver além. O Sol em Escorpião, então, como dissemos, é regido pelo transpessoal Plutão, Senhor das mortes e renascimentos, e possui também o dom dessa visão. O primeiro presente de Escorpião virá na forma de um camafeu dourado que deverá ser guardado com carinho do lado esquerdo do seu peito. Ele serve de símbolo para todos aqueles que recomeçaram, quando tudo parecia ter realmente chegado ao fim. Ele também vai ser útil para os que sabem não existir maior vitória do que sentir-se integralmente vivo. Nós temos aqui algumas sugestões terapêuticas para esse Sol em Escorpião. Nós sabemos que o seu elemento é água, então, ao sintonizar-se com esse elemento em suas mais variadas formas, ele estará reenergizado. Na meditação a seguir, aprenderemos a exercitar o desapego. Ao contrário dos que muitos pensam, não significa não ligar para aquilo que possuímos, porque isso seria desmanzelo ou desperdício, né? Desapego significa deixar passar, ou seja, não se apegar ou ficar fixado às gestaltes de nossa existência, que tem começo e também tem fim, né? Começo, meio e fim. Então, vivemos num universo cuja única constância é a eterna mutação. Quando agimos de forma apegada ou obstinada, remamos contra a maré, remamos contra a correnteza, porque gastamos uma imensa quantidade de energia nisso, né? E tão somente porque queremos controlar o fluxo dos acontecimentos. Não vai dar. Ao iniciarmos a nossa jornada pelas poderosas águas de Escorpião, treinaremos todas essas virtudes que é, antes de mais nada, sinal de sabedoria. Ok? Antes de fazermos essa meditação, vamos falar da saúde, né? Nós temos aí pode ser uma constituição robusta, né? Algumas patologias do nariz, herpes, etc. e tal, né? Pode ter relação com a bexiga e órgãos genitais, porque Escorpião está relacionado com essa parte aí embaixo, né? Dos órgãos genitais, do reto e do sangue. Então, muita tendência para abscessos, inflamações, né? Supurações, ok? Quais as terapias recomendadas? Então, na sua relação com o médico, o nativo de Escorpião, ele é muito desconfiado, sabe? Ele não se entrega facilmente,
pode julgar-se bastante forte, né? E querer resolver ele mesmo os seus problemas. Ao contrário, né? Pelo contrário, até sob uma aparência muito calma, ou seja, obstinada de touro, né? Fica facilmente angustiado, olha só, né? Mas ele tem uma necessidade muito grande de saber, sabe? Ele não tolera que lhe escondam a verdade. Pior do que isso é que o infantilizem. Ele procura conservar o livre-arbítrio e revolta-se se decidir em seu lugar, ele julga o médico, né? Portanto, Escorpião é um doente rebelde que pode ter um comportamento suicida, eu já falei, né? Autodestrutivo. Ou, pelo contrário, ele pode empregar, através de uma vontade firme, toda a energia que necessita para a sua regeneração, né? 880. Nós já vimos, o Escorpião é 8 ou 80. Entre as terapias que lhe convém, a homeopatia é perfeitamente indicada, e particularmente as diluições que agem sobre o seu psiquismo. A sua atração por tudo que é oculto vai predispô-lo a procurar mesmo uma medicina esotérica, né? Como a radiestesia, ou diagnósticos a partir da sua aura, né? Que é a irradiação colorida que rodeia o nosso corpo e que manifesta tanto a sua energia como a qualidade do seu psiquismo. É sensível a uma medicina da alma, né? Então, ele gosta de uma terapia que respeita o aspecto físico e o aspecto espiritual. O reequilíbrio dos seus chakras interessa-lhe bastante, bem como tudo o que se relaciona com o laço que existe entre psiquismo e físico. A psicoterapia pode ser-lhe aconselhada para ele ir bem fundo, né, dentro de si mesmo e para se libertar de angústias, né, e de tendências que tem para somatizar. Porque o Escorpião, com certeza, ele já traz de outras vidas, né, um karma, né, que vai ter que ser depurado nesta vida. Vai ter que ser expurgado mesmo, né? Por isso que ele convive muito bem com essa história de mortes e renascimentos, né? De transmutação, ok? Internamente ele já sabe, né? No aspecto psicológico, são as angústias, as relações de poder, tá? A dificuldade em conseguir, que são vividas como muito estresse e podem refletir na sua saúde. O Escorpião age mais, ele interioriza muito o que sente, sabe? Ele guarda muito aqui dentro, né? E por isso mesmo, ele experimenta cólera e pulsões violentas. Cria as suas próprias toxinas, sabe? No plano psíquico. Dramatiza e exige e recusa. As suas atitudes extremas são, por vezes, como um veneno que destila, né, por si. Autodestrutivo. No plano simbólico, segundo Lewis e Hay, os abscessos são pensamentos e cóleras que fermentam, afrontas interiorizadas, purulência que não é expressa, né? Então, tumores,
os furúnculos, né, que a gente chamava antigamente furúnculos, né? Então, tudo é uma purulência que não é expressada, é interiorizada. O reto e a região anal podem focalizar tudo que diz respeito ao fato de conservar ou largar, né? Pode descobrir-se aí simbolicamente atitudes de retenção, sabe? De recusa, de obstinação, com as ambivalências entre entregar ou conservar o quê? O seu poder. Mudar ou ficar como se é, ou aceitar, ou execrar, né, aquilo que está vivendo. Difícil, né? Todos os problemas de retenção, né, tanto urinária como dos intestinos, é problema mesmo de deixar ir. As patologias sexuais, né, que é bem do campo do escorpião, inclusive o que diz respeito à procriação, estão no centro dos seus problemas ou da sua busca de sentido para a vida. Estas questões são intensamente vivenciadas pelo escorpião. Tais patologias ainda podem exprimir um desejo, né, uma recusa ou a angústia que sente na relação com o outro e na aceitação de si mesmo. Pode, sem dúvida, mais que qualquer outro, manifestar patologias que querem dizer algo com um sentido no plano simbólico. Ele vai exprimir assim, através do seu corpo, aquilo que o seu inconsciente não consegue libertar de nenhum outro modo. Então, nos relacionamentos é muito importante que escorpião esteja bem, não é? Que possa ser ouvido. Na dietética, alimentar-se não é forçosamente aquilo que mais preocupa o escorpião. Ele pode fazer patuscadas ou suprimir algumas refeições. Ele gosta de sensações fortes e pratos especiais. O álcool não lhe desagrada, né? Escorpião é instintivo. Se assim decidir, ele é capaz de impor a si mesmo regimes draconianos ou passar de um extremo ao outro, né? Amor e ódio é tudo a mesma coisa. Entre os alimentos ou complementos alimentares, são recomendados todos aqueles que têm ação depurativa, sabe? Que tenham ferro ou que tenham ação bactericida, né? O cobre também, né? Ele tem uma ação bactericida. A alcachofra pode ser utilizada como legume ou sob forma de decocção, porque ela é uma planta cujos efeitos são muito benéficos para o escorpião. Ela facilita a combustão dos açúcares e das gorduras, né? E o alcachofra ajuda a combater o ácido úrico e certos casos de nevrite. O alho também é uma planta que tem muita afinidade com o signo, porque também tem ação bactericida, né? É antisséptico. Independentemente do seu efeito hipotensor, ele é um desinfetante das vias digestivas e um poderoso depurativo para o escorpião. O manjericão também pode ser usado abundantemente. Atua contra essas angústias
contra as enxaquecas e as insônias, que são realmente de origem nervosa. Para lutar contra a autointoxicação, recomenda-se a cavalinha como um complemento alimentar. Pode ser sob forma de pó ou decocção. O seu efeito é remineralizante, né? Então é cheio de minerais, né? E nas pessoas de idade a gente perde muito, né? Os minerais. Então é preciso sempre estar repondo no organismo, né? Então, esses minerais, eles vão contribuir para restaurar todo um equilíbrio psíquico, mas a sua correspondência com o signo impõe-se sobretudo por duas ações essenciais: a hemostática, que ajuda a combater os fluxos de sangue que são excessivos, por exemplo, fluxos no nariz, né? Da menopausa também e das hemorroidas. Bom, e por outro lado, também tem um efeito diurético, né? Que vai acalmar as cistites. Nós temos também uma planta chamada Rainha dos Prados, né? Ela ajuda a eliminar a sobrecarga do organismo. E ao mesmo tempo também a Rainha dos Prados é diurética e tônica e combate a celulite. Eu não conheço essa Rainha dos Prados, mas as farmacotécnicas devem saber. Atividades desportivas, principalmente os de combate, como o judô, sabe, o karatê, né? A esgrima, fazem parte das atividades que vão permitir ao nativo de Escorpião libertar a sua agressividade, né? Coloca lá um saco daqueles lá, né? E treina. Despeja toda a sua agressividade marciana, né? Descarrega as tensões, alivia, né? Tem que fazer isso. É um signo de água, então, que pode encontrar muita calmaria na água. Por exemplo, natação, ou procurar uma espécie de confrontação e de desafio com a navegação ou a vela. A espeleologia, pela exploração subterrânea, como ele gosta disso, né? Descer as profundezas, sensações fortes que tem muita correspondência com este signo. A visitar lá as cavernas. Eu também gosto, hein? Então, eu sou ariana, tenho Marte como regente. Adoro conhecer as grutas. Tem umas mais lindas que as outras, não é? Verdade. Vamos fazer, então, a meditação para Escorpião. Vamos lá ver. Primeiro, procure o seu ponto de tranquilidade, né? Fica relaxada, sente o corpo bastante solto, né? Vai suavizando a respiração, né? Fecha os olhos. Ao fechar os olhos, a gente já interioriza. Neste momento, você só vai se preocupar e prestar atenção na sua respiração. O ar entrando, o ar saindo, o ar entrando, o ar saindo, e você relaxando. E você se visualiza agora às margens de um grande rio. Você se senta serenamente ao lado desse rio e vê tudo aquilo que
passa nas águas. A sua atenção está totalmente visualizando, observando tudo aquilo que vai passando agora pelas águas do rio. E você começa a observar a sua própria vida, que vai passando por esse rio. Você vai vendo os acontecimentos da sua infância, desde quando você nasceu, completou 1 aninho, 2 anos, 3 anos. Vai se observando ali, muito pequenina. Todas as pessoas que estão ao seu redor, alguns fatos que chamam a atenção, situações, objetos. E você se vê a si próprio. Enquanto ia vivendo tudo aquilo, desde o seu nascimento até agora. Visualiza também as suas dores, os momentos de sofrimento, muitas angústias, algumas ansiedades. Elas vão chegando até você e se vão com a correnteza do rio. Elas apenas vão passando e você apenas observa. Então você observa essas dores, esses sofrimentos, essas angústias e todas essas ansiedades do seu passado. Elas vão chegando e vão sumindo com a correnteza do rio. Da mesma forma, agora, você vê todas as alegrias, né? As pessoas sorrindo, todos os seus contentamentos, sonhos, expectativas que vêm e vão. Conforme você observa, elas passam diante de você e seguem rio abaixo. Se perdem na correnteza desse rio. Da mesma forma, você deixa chegar e ir embora. E você inspira e expira. Simplesmente. Você pode entrar em contato com toda a transitoriedade da vida. E você percebe que você também chegou e que também vai. Também vai embora. Mas você vai fazer a seguinte afirmação: meu coração está em paz, porque eu aceito tudo aquilo que passa e eu me permito fluir com a vida. Respira, meu coração está em paz, porque aceito aquilo que passa e permito a mim fluir com a vida.
Embora tudo passe, existe um ponto de permanência que é você mesmo ali na margem desse rio, como observadora. Você que se distanciou o suficiente para poder olhar para a sua vida em perspectiva. Enquanto isso, quais são os seus sentimentos diante desse rio da sua vida? Você o acha engraçado? Ou está achando tudo muito trágico, irônico? Eu só quero que você observe quais as sensações e os sentimentos que vêm à sua mente. E procura registrá-lo para depois anotar no seu companheiro de anotações. Mas preste atenção, não se apegue a eles. Lembre-se apenas de que também eles, por sua vez, são todos transitórios. Inspira profundamente, solta, relaxa. Vai voltando, observando seu corpo novamente, abrindo seus olhos e voltando a este momento presente de autoconhecimento.